depois que tu aprendeu que não tinha um melhor método salvador, aí tu aprendeu a alfabetizar sem medo. Algo Foi. assim. Isso aconteceu no segundo ano, né? O primeiro ano foi aquela meio que não foi confusão, mas foi aquela coisa, aquela ansiedade, aquela insegurança de saber se estava acontecendo ou não. No segundo ano foi quando eu conheci a semana da alfabetização, quando eu fiz a semana da alfabetização. E eu confesso que depois que eu entrei no curso CAP, que eu comecei a querer a ver todos os módulos, que eu vi alguém falando assim, libera o módulo, eu também queria ver tudo, porque parece que você quer absorver todas aquelas informações. E aí, quando você chega, né, na questão lá dos métodos e fala, ó, não existe o método ideal, aí você fala, ufa, então calma que agora eu tenho possibilidades, eu tenho um caminho. Então, eu É falei que isso para você. quando a gente conversou sobre os alunos que não estavam alfabetizados, da Mari, nem vamos entrar muito nisso, porque senão é uma live inteira só para isso. Mas eu acho assim, quando a gente nos dizem que tem um método salvador, blá, a gente pensa só em ensino. Eu acho que essa é a grande virada de chave, que é o que eu fiz nesse curso e que faço nas lives, enfim, às vezes não tem, a pessoa não é o momento de entrar no curso, enfim, mas todo mundo pode saber disso. A história dos métodos se resume a isso. Quando a gente acha que tem um único método, os seus alunos não aprendem, vem fazer. Eu nunca gosto de anunciar o CAP dessa forma. A gente está pensando só em ensino, né, Mari? Só em proposta de ensino. A gente não está pensando em como a criança aprende. Exatamente, exatamente. Considerando a minha criança que nunca teve contato de letramento. Eu estou desconsiderando a minha criança que tem relações individuais biológicas, cerebrais. Eu estou desconsiderando as questões familiares, emocionais do meu aluno. Eu estou desconsiderando o que meu aluno já entende por escrita, por hipótese de escrita. Acho que isso tem muito a ver depois com outro mito que a gente vai conversar. Então, no momento que eu digo assim, eu uso tal método porque é o que funciona, blá, 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 eu não avalio e eu não penso como as crianças aprendem. E eu não estou querendo dizer com isso que cada um vai aprender de um jeito, então é um planejamento para cada um. Não, existem padrões importantes, marcadores importantes, mas existe contexto. Então, o melhor método é aquele em que professora é protagonista e aluna é protagonista. Se alguém me perguntar qual é o melhor método, esse é o melhor método. É aquele em que professora é protagonista e criança também é protagonista. Então, às vezes, reduzir as questões aos métodos parece até às vezes um desrespeito com as professoras que estão lá diariamente conhecendo sobre as crianças. Né? Então, toca isso aí. Agora, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter uma metodologia, e a metodologia vai ser baseada exatamente nisso. Como a criança aprende a escrever, como a criança aprende a ler, como a criança aprende a reconhecer conhecimento fonológico. Assim, dessa forma. Como é que ela usa a rota fonológica, a rota lexical na leitura? É dessa forma. Então, a partir daí, eu vou pautar o meu ensino. E eu acho que é isso que tu tem que fazer. O método bom é o método que a gente reflete como que a criança está desenvolvendo a partir do que a gente está oferecendo para ela. Né? É o método que desperta na gente aquela vontade assim, se não tá dando certo aqui, eu vou fazer desse jeito aqui, se não tá, entendeu? É a gente procurar entender como é que essa criança está desenvolvendo, sem desconsiderar o que a Clarissa falou, a realidade em que essa criança vive, a estrutura familiar que essa criança traz. A gente sabe que cada criança é única, cada criança tem a sua questão. Né? É claro que a gente não vai fazer 28 planejamentos diferentes, mas a gente precisa se preocupar como é que está cada criança, né? O respeito também às crianças.